Como é que o dinheiro deixa de ser uma fonte de medo, de ansiedade e se transforma numa ferramenta de poder? É exatamente essa jornada que a gente vai explorar hoje. A alquimia de mudar a nossa relação com as finanças, de deixar de ser controlado por elas, para de fato usar o dinheiro como um verdadeiro aliado na construção do nosso futuro. Olha, essa citação já dá o tom da nossa análise, né? Dinheiro não é só número numa tela, de jeito nenhum. Ele é um professor. E, vamos ser sinceros, as lições dele às vezes são bem duras, mas as recompensas para quem aprende a respeitá-lo, essas são gigantescas. No fundo, existem dois grandes caminhos para aprender sobre finanças. O primeiro é aquele reativo, sabe? Nascido dos sustos, dos erros, dos tombos. Já o segundo caminho é proativo. Ele é construído com base em consciência, em estratégia. O grande pulo do gato é entender como sair do caminho da dor e entrar de vez no caminho do poder. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa primeira fase. Para muita, mas muita gente, a relação inicial com o dinheiro é formada por chineladas, como diz a fonte. São aqueles erros que doem no bolso e na alma, aquelas perdas que forçam a gente a prestar atenção. É um aprendizado totalmente na base da reação, movido pelo medo de errar de novo. Mas aí, depois de apanhar um pouco, algo começa a mudar. Chega um ponto de virada, o despertar. Aquela observação passiva do mundo se transforma de repente numa análise ativa. O que antes era só barulho, um monte de informação solta, começa a aparecer com dados. É bem aqui que a jornada de quem investe de verdade começa. E é exatamente essa sensação. O que antes era só um fluxo de manchetes que a gente ignorava, agora começa a se conectar. Cada notícia, cada discurso, cada número passa a ter um significado, um impacto em potencial no futuro financeiro. E é assim que a mente começa a funcionar. É como um novo checklist mental. Uma mudança na taxa de juros não é mais só um número no jornal, vira um sinal de oportunidade ou de alerta. A inflação mudou? Opa, hora de revisar os prazos dos planos. Um discurso político pode ser o gatilho para mudar a alocação de recursos. A informação aleatória vira insight acionável. Essa frase aqui é brilhante, porque ela resume a lição central desse despertar. Tentar ignorar o mundo econômico não isola ninguém dele. Pelo contrário, só nos torna uma vítima dos seus movimentos. O capital tem uma gravidade própria e ou se aprende a usar essa força ou se é puxado para baixo por ela. Simples assim. Essa nova consciência nos leva a uma metáfora muito poderosa. Investir não é como guardar dinheiro num cofre e esquecer que ele existe. É muito mais parecido com cultivar um jardim. É algo que exige atenção, cuidado constante, sabe? Só assim para florescer. E o nome técnico dessa prática é gestão ativa de portfólio. Mas, na prática, é a arte de ser o jardineiro das próprias finanças. É tomar decisões conscientes para garantir que aquele jardim continue crescendo e dando frutos, não importa como esteja o tempo lá fora. E essa analogia é incrivelmente útil, olha só. Um jardim precisa de água para crescer, certo? A carteira de investimentos precisa de aportes regulares. Podar uma planta tira os galhos secos e a fortalece. Rebalancear a carteira remove os ativos que não performam bem e fortalece os retornos. O bom jardineiro está sempre de olho no céu, no clima. O bom investidor analisa a economia. E claro, quando a estação muda, os dois sabem que talvez seja a hora de replantar, de mudar a estratégia. Isso aqui praticamente destrói aquela ideia super perigosa do investir e esquecer. Um jardim abandonado não prospera. Ele definha, ele morre. Acontece a mesmíssima coisa com uma carteira de investimentos que é negligenciada. O cuidado ativo não é um luxo, gente, é uma questão de sobrevivência financeira. Agora, vamos para uma ideia ainda mais profunda. O dinheiro não é só uma força externa que a gente administra. Ele funciona como um espelho, um reflexo direto do nosso estado interno, do nosso comportamento, da nossa mentalidade. Pensa bem, quando as decisões financeiras são tomadas com base na ansiedade, no pânico, o resultado é quase sempre o mesmo: perda. Vender na baixa, comprar na alta por impulso, o dinheiro nessas horas parece que evapora. Por outro lado, a disciplina, a paciência, a estratégia, elas fazem exatamente o oposto. Criam um ambiente fértil onde o patrimônio pode crescer de forma consistente, saudável, como uma planta bem cuidada, sem surpresas. E talvez o estado mais perigoso de todos seja o da inconsciência, quando não existe atenção,
não existe intenção, e aí não se está no controle de nada. É nesse vácuo que o dinheiro vira um mestre e a pessoa se torna um escravo, apenas reagindo aos seus caprichos. Isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental. Para que serve todo esse esforço, afinal? O dinheiro é um meio para um fim ou se tornou o próprio fim? Se ele não estiver alinhado com um propósito de vida maior, ele é só energia perdida, sem direção. Certo. Então, como é que se constrói essa autonomia? Como é que se assume o controle do próprio destino financeiro? A fonte nos dá uma estrutura bem clara para isso. Essa estrutura é a tríade do domínio. O passado não é uma âncora para prender a gente. Ele é um professor que ensina com as cicatrizes dos erros. O futuro é a promessa, é o destino que se quer construir. Mas o poder real, a força de mudança, essa tá toda concentrada no presente. É no agora que se age, que se investe, que se corrige o curso. O domínio acontece hoje. E com isso, a gente chega à lição final. A verdadeira riqueza não está só em acumular cifras, está em cultivar a consciência e o domínio sobre as próprias ações. A jornada para se tornar um investidor consciente é, na verdade, uma jornada de autoconhecimento e de controle sobre a própria vida. A questão que fica é: o que está no comando das decisões? É o medo ou é a consciência?